O Brasil está sempre temendo o fantasma da inflação. E não é sem motivo, já vivemos vários momentos de caos social pelo descontrole de preços, frutos de decisões políticas e econômicas fracassadas. Agora, por que isso acontece? Por que a inflação existe e pega tão pesado com o Brasil? E mais importante do que isso, nesse momento em que a própria autonomia do Banco Central é questionada, o que a política monetária tem a ver e tem a nos ensinar para isso? Metas de inflação, taxa de juros, Banco Central independente, por que tudo isso é importante? Nesse vídeo eu quero te mostrar o porquê disso tudo, para você entender de uma vez por todas como a inflação afeta e como o Banco Central combate ela. Olá, eu sou o Matheus Gonzalez, líder de alocação em produtos aqui na Liberta Investimentos, e esse é provavelmente um dos vídeos mais completos que você vai ver sobre política monetária. O meu objetivo é que ao final desse vídeo você possa compreender tudo sobre inflação, taxa de juros e saber como tudo isso te impacta. Mas primeiro a pergunta fundamental: o que é afinal a inflação? Para John Maynard Keynes, um dos economistas mais importantes da história, a inflação é o aumento contínuo e generalizado dos preços da economia. Ele se refere à oferta e demanda agregada, de forma que, teoricamente, os preços buscam um equilíbrio. Se a demanda é maior do que a oferta, os preços sobem. Se a oferta é maior, os preços caem. Isso faz sentido, não é mesmo? Mas essa não é a única teoria. Segundo a teoria monetarista, por exemplo, a inflação está diretamente relacionada com a quantidade de papel moeda em circulação numa economia. Pode parecer estranho isso de dinheiro em circulação. Qual foi a última vez, por exemplo, que você sacou o dinheiro em um caixa eletrônico? A gente cada vez usa menos isso, não é mesmo? Contudo, não é apenas o dinheiro físico que é considerado. O mundo mudou e agora há métodos modernos de impressão de dinheiro, não necessariamente em papel moeda. Por exemplo, o que os bancos fazem de emprestar dinheiro, de certa forma, eles estão criando sim moeda. Assim, a quantidade de dinheiro na economia pode ser alterada, fundamentalmente diminuindo o seu valor e aumentando a inflação. Então, validamos aqui que a expansão monetária pode causar inflação. Isso é certo. Agora o que podemos interpretar é que a inflação tem diferentes origens. E de um momento atual, por exemplo? Vivemos num boom de preço das commodities, em grande medida pela restrição da oferta como a consequência da guerra entre Rússia e Ucrânia, o que valida a ideia de John Maynard Keynes. Mas também observamos um aumento da demanda fruto de um aumento de renda disponível das famílias advindas de políticas de combate ao Covid, o que também valida a teoria monetária. Independente de onde a inflação vem, ela vai afetar você. Olhando para os dados desde o início do Plano Real, nossa moeda já se desvalorizou 86,7%. Isso é perda do poder de compra. Para manter o consumo de R$100 de 1994, você precisaria ter hoje R$755. Ainda assim, vemos comentários de que uma inflação um pouco mais alta não seria prejudicial. Mas na realidade, ela é. Com uma inflação de 13,5% ao ano, em 20 anos você terá metade do seu poder de compra de hoje. Agora, com uma inflação de 4,5% ao ano, só um ponto percentual de diferença, você precisa de 15 anos para perder metade do seu poder de compra. Ou seja, apenas um ponto de percentual, você perde 5 anos de consumo. Agora, imagina tudo isso com uma inflação maior. A dura verdade é que reverter essa trajetória é praticamente impossível. O que a gente pode fazer é atenuá-la. Mas como nós podemos nos proteger desse monstro que consome de fato os nossos patrimônios? A política monetária é a resposta para isso. A palavra política é derivada do termo grego e significa políticos, e se referia à população que vivia na polis, palavra usada para se referir às cidades no sentido de uma sociedade organizada. Já a palavra monetária diz respeito à moeda e ao dinheiro em circulação. Para controlar a inflação, os bancos centrais utilizam de alguns mecanismos, sendo o principal a taxa de juros. No Brasil, o Comitê de Política Monetária é o Copom, e ele se reúne a cada 45 dias para definir a taxa Selic, com o objetivo de levar a inflação o mais próximo possível do centro da meta. Meta que, por sua vez, é estabelecida pela CMN. Cuidado para não confundir aí com CVM, hein? São coisas bem diferentes. Então, a taxa de juros é uma consequência da inflação, e não ao contrário. Porém, a coisa é um pouco mais complexa do que isso. Uma mudança da taxa de juros não tem impacto imediato na economia real.
Grande parte dos estudos apontam que seus efeitos podem levar até 6 meses para ser percebidos de fato na economia. Então, no último comunicado do Copom foi dito que, abre aspas, o comitê optou novamente por dar ênfase ao horizonte de 6 trimestres à frente, fecha aspas. Ou seja, eles entendem que a decisão de taxa de juros agora só terá seu real impacto na economia no final do primeiro semestre de 2024. Dado isso, o que baliza a decisão da taxa de juros do comitê não é a inflação corrente, não é a inflação que a gente vai ter ao final desse ano, mas sim a inflação que a gente vai ter em meados de 2024. Quanto a isso, o Copom projeta, abro aspas de novo, nesse horizonte referente ao terceiro trimestre de 2024, a projeção de inflação acumulada em 12 meses situa-se em 3,6%, fecho aspas, o que é levemente acima da meta de inflação para o período, que é de 3%, né? Vale lembrar que a nossa taxa de inflação, a meta, ela vai reduzindo com o passar do tempo. Para 2024, é 3%. Eles ainda acrescentam que, em um cenário alternativo, de modo a manter os juros estáveis ao longo de todo o horizonte relevante, a projeção de inflação cai para 2,8%, ou seja, de 3,6% para 2,8%. Lembrando, esse 2,8% agora abaixo da meta de 3%. Mas então, a pergunta importante é, como que eles fazem essas projeções? Diversas casas possuem modelos próprios para tentar prever quanto que vai ser a inflação no futuro. E o próprio Banco Central consolida essas informações em um relatório que é chamado de Boletim Focus. E ele é divulgado semanalmente todas as segundas-feiras às 9 horas da manhã no site do Banco Central. Colocando aqui na tela, a gente observa que a projeção de inflação para 2024 vem aumentando. Há 4 semanas atrás era de 3,70. Nessa semana é de 3,93, o que é acima da própria projeção do Banco Central. Ou seja, os economistas de mercado e dos bancos estão mais pessimistas do que o próprio Banco Central. Agora, se o mercado está percebendo uma piora de projeções de inflação, podemos prever um cenário de juros mais altos. Em boa medida, a piora do cenário de inflação é um resultado de um quadro fiscal pior. Eu falei no início do vídeo que a inflação pode surgir por um desequilíbrio entre oferta e demanda, certo? Então, olha o que o Copom disse nesse trecho, da última ata. Abro aspas novamente. A deterioração da expectativa de inflação pode ter ocorrido por diversas razões, destacando-se uma política fiscal expansionista que pressione a demanda agregada ao longo do horizonte de projeções, ou a possibilidade de alteração das metas de inflação ora definidas. Fecho aspas. Vale lembrar que a pauta fiscal é 100% sobre o controle do executivo. Isso é um componente importante da formação de expectativa futura de inflação. Então, se o executivo que controla a política fiscal também quiser controlar a política monetária, não tem o risco do presidente tomar essas decisões pensando exclusivamente no seu governo, mas não no futuro do país? A autonomia do Banco Central visa justamente tirar esse viés político na decisão da taxa de juros. Desde 2021, o nosso Banco Central é autônomo, não independente, e eu vou te explicar rapidamente a diferença dessas duas formas. O Banco Central independente, ele define e controla a taxa de juros. E um BC autônomo como o nosso, ele controla a taxa de juros, mas ele não define a taxa de juros. No Brasil, quem define a taxa de juros é o Copom, que é o Comitê de Política Monetária. E o Banco Central controla a taxa de juros para a gente atingir aquela meta. A Lei de Autonomia prevê que o mandato do presidente do Banco Central começará no primeiro dia do terceiro ano do presidente da República, e seus diretores serão nomeados um a cada ano de governo. Todos terão mandatos de 4 anos e poderão ser reconduzidos. Eu já vou me antecipar aqui explicando como é que funciona o regramento para exoneração de um presidente do Banco Central. E funciona da seguinte forma. Quem concede a exoneração é o presidente da República, mas ele só pode fazer isso nesses 4 casos que eu vou citar. Primeiro, a pedido do próprio presidente. Segundo, por uma doença que o incapacite de ser o titular do cargo. Terceiro, se houver uma condenação definitiva por ato de improbidade administrativa ou crime. E o quarto caso é quando o presidente tenha comprovado e recorrente desempenho insuficiente. E nesse caso, caberá ao CMN submeter o pedido ao presidente da República a sua exoneração, mas terá de passar também pelo Senado, com um quórum de maioria absoluta, hoje 41 votos dos senadores para ser aprovado. Ou seja, existem formas da titularidade do presidente do Banco Central ser alteradas, mas elas não são tão triviais assim.
precisa haver um consenso entre várias partes. Há 19 anos possuímos uma moeda estável, mesmo com desafios de inflação. Manter uma política monetária responsável, visando uma inflação controlada e baixas taxas de juros, proporcionará maior desenvolvimento econômico, mais emprego, mais renda disponível e, por consequência, uma maior qualidade de vida para todos. Mas momentos como esses são bons para pensar que isso nunca é garantido e que interesses podem entrar no caminho da política monetária de forma irresponsável. Um cenário de inflação alta pode correr significativamente o patrimônio de qualquer um. Por isso, não deixe de clicar no link abaixo para chamar um de nossos assessores e conhecer as melhores alternativas de proteger o seu patrimônio e obter ganhos de capital acima da inflação. Aproveita para seguir a Liberta no YouTube e no Instagram e já segue o meu por lá também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!